pessoal, acho que está pronto para começar. Apesar de tudo, ainda está atrasado, mas vamos lá. Bom, nossa segunda aula de hoje, né? Dando continuidade à nossa revisão matemática, a gente vai, já falando sobre sistemas de coordenadas e transformações, né, entre sistemas. A gente agora vai passar para a próxima fase, para ver como é que a gente faz integração no espaço tridimensional, né? A gente vai falar sobre três formas de integração, né? Então, no espaço tridimensional, você pode integrar sobre um caminho, sobre uma superfície, sobre o volume, né? Essas integrais envolvem escalares ou vetores, né? Você vai ter aí essas possibilidades. Linha, superfície e volume, né? E a gente faz isso para depois falar sobre operações diferenciais, porque operações diferenciais envolvem o conceito de integração em torno de um ponto, né? Então, a gente vai falar sobre integração primeiro. Tá? Primeira operação diferencial que eu vou falar é o gradiente, vai definir o que é o operador nabla, que é a generalização para a derivada em multidimensional, certo? No nosso caso, 3 dimensões, né? Vai ter um nabla aqui, tá? Antes da gente prosseguir, vou fazer só um exemplozinho, tá certo? Em relação à mudança de base que a gente fez na aula anterior, né? Mostrando como é que faz a mudança de coordenada usando aquela transformação que a gente fez antes, tá certo? Por exemplo, né? Vou fazer um exemplo aqui rápido, tá certo? Só para a gente consolidar aqui um exemplo. Antes de entrar no assunto de agora, né? Vamos determinar a relação entre as coordenadas. É claro que a gente pode fazer isso geometricamente de forma bem simples, né? Eu só vou mostrar para vocês como é que a gente faz esse tipo de coisa usando as matrizes de transformação e a notação que a gente introduziu na última aula, certo? Cilíndrica, eu vou botar assim, tá certo? E esférica, e cartesianas, né? Então, o que eu quero fazer aqui é o seguinte. As coordenadas do sistema de coordenadas cilíndricas são as coordenadas radial, azimutal e axial, né? Em cartesianas, x, y, z, né? Esses pontos no espaço são representados pelo mesmo vetor posição, né? Certo? Lembrando a vocês, né? Em cilíndricas, o vetor posição é RAR, né? Mais ZAZ. Né? Certo? E em cartesianas, o vetor posição é x a x mais y a y, né? Quer dizer que se eu transformar desse sistema, aqui tem o vetor, é o mesmo vetor, né? Só que eles estão usando parâmetros distintos, tá? Aqui tem mais uma componente, mais z a z, tá? É claro que a componente z vai ser a mesma, né? A questão é as coordenadas transversais no plano x, y, como é que se relacionam com as coordenadas de cilíndricas que estão aqui dentro, tá? Então, primeiro ele vai fazer o quê? Ele vai pegar x, representá-lo em forma matricial em cilíndricas e transformar para cartesianas. Em cilíndricas, representação de x, então só para vocês lembrarem a anotação que a gente fez, né? O sistema de coordenadas cilíndricas, certo? É o quê, né? O primeiro elemento do vetor é o R, né? Na direção a R, mas na direção afim não tem nada, né? Está zero, mais Z na direção Z, certo? É um vetor coluna, então é a transposta disso aqui. Né?
E o x representado em cartesianas, então a gente faz isso aqui, ó. Um tio, né, para dizer que a representação matricial é igual a x na direção x, y na direção y e z na direção z, resposta, tá? Então quer dizer que essa matriz aqui, nós sabemos que x em cilíndricas é a matriz T, né? T de φ, que nós conhecemos, certo? Vezes x, XYZ. Então, isso aqui seria x em cilíndricas é igual a T de φ, né? Tá lá, né? Tá. Esse barulhinho aí me assusta. T de φ, né? X em cartesiano, né? Na verdade, eu quero assim, dado isso aqui, eu quero saber quem é isso aqui. Eu vou fazer o contrário, né? Essa T de φ, se vocês lembrarem, né? É quem? É cosseno, seno, zero, menos seno, cosseno. Zero, 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 1. Tá? Nós sabemos que a inversa é igual a transposta também, né? Ora, então x em cartesianas é a inversa de t, que é, já vou botar aqui direto, é t transposta, né? Tirar o argumento aqui. X em R, x, tá? O que nós temos aí? Então vamos aplicar aqui, tá certo? Isso aqui vai dar t transposta é igual a cosseno menos seno zero. Seno de φ, cosseno de φ zero, né? 0,01 vezes a matriz T, a matriz X em cilíndricas. Vou botar agora ela em pé, tá certo? R, 0, Z. Isso aqui vai dar o quê? Primeira linha, primeira coluna, a cosseno de φ vezes R. Segunda linha, segunda coluna vai ser R vezes seno de φ. Terceira linha, terceira coluna dá Z, né? Ou seja, então, o que nós temos? Né? As coordenadas o vetor em cartesianos, que é x, y, z, é igual a quem? R cosseno φ, R seno φ, z. Então, essa é a mudança de coordenadas, né? X igual a R cosseno φ, Y igual a R seno φ, e Z igual ao próprio Z. Né? Certo? Quer calcular a inversa, você calcula aqui, né? Quem é cosseno de φ? X sobre R, né? Seno de φ é igual a Y sobre R. X2 mais Y2 igual a R2. Então, a transformação inversa fica assim, ó. Cosseno φ igual a x sobre raiz de x2 mais y2, dado xy, quem é φ, né? Está aqui a relação. Tá? Certo? Tá bom? Então, para mostrar, é claro que eu podia fazer isso fazendo uma projeção simples aqui, né? Pega um ponto, tá certo? Distância R é ângulo φ. A projeção x é R cosseno φ, a projeção y é R seno φ. Direto. Estou mostrando só como é que eu formalizo, certo? Outra coisa importante também, os vetores, quando estão expressos, quando você usa a base de vetores variáveis, né? Então você precisa saber em que ponto você está calculando o vetor, né? Vou fazer um segundo exemplo aqui rápido, certo?
Eu vou chamar de valor, tá? Valor de um vetor. Ou seja, esse é o modo de direção e sentido, tá? Valor de vetor. Tá? Suponha que eu diga assim, ó, um determinado vetor A, ele é dado por R afim, certo? Ele varia com... É um vetor dado por essa expressão aqui, certo? Digamos que eu quero saber, bom, qual é o valor desse vetor no ponto x igual a 2, y igual a menos 1, z igual a 3, tá? Aqui você não sabe o vetor porque é em qualquer lugar, certo? E φ é variável, né? Agora estou dizendo, nesse ponto aqui, quanto é que ele vale? Bom, então eu tenho que calcular esse vetor, tá? Nesse ponto de coordenadas, né? Bom, então, primeiro, sabendo xy, eu sei quem é r, né? Eu sei que r vale raiz quadrada, né? x2 mais y2. 4 mais 1, 5 da raiz de 5. Tá? E quem é a φ? Né? Nesse ponto aqui, x igual a 2, y igual a menos 1. Né? Então vamos calcular, certo? Bom, eu podia fazer essa transformação, a φ em cilíndricas, quem é a φ em cartesiana, certo? Podia fazer a mesma coisa, né? Vamos fazer mais rápido aqui, tá? Vamos calcular a φ em função de AX e AY, né? Porque, ver só, eu preciso calcular o valor desse versor. Tá? Ele é variável. Então, num dado ponto de espaço, ele tem um determinado valor. Tá? É isso que ele está falando aqui. Então, vamos desenhar aqui. Tá? Circunferência unitária. Aqui está o AR. Está um dado φ. E aqui está o Aφ. Tudo bom? Vamos ver. Um pouquinho errado aqui. Está o Aφ, certo? Nós já fizemos isso ontem não, segunda-feira, tá? Equivale φ, né? Então, a φ é uma combinação de AX, que está para cá, com a Y, né? O Aφ, ele é, aqui é π sobre 2, então é produto escalar de Aφ com AX, que é cosseno de π sobre 2 mais φ, então vai dar menos seno de φ vezes AX. Você projeta na direção do versor AX, né, que é o cosseno desse ângulo, mais projeção do Aφ na direção do AY, que é o produto escalar de Aφ com AY, que dá cosseno, né? Aqui é φ também, certo? Mais cosseno de φ a x. Então, voltando aqui, o nosso vetor, tá certo? Ele vale R afim, vou botar lá de novo aqui, certo? Agora, o nosso vetor vale R, que é raiz de x2 mais y2, né? Oi. O cosseno não é a y, não? Cosseno o quê? O cosseno, tá? Aqui é a y, desculpa, errei. Esse aqui é? A y, né? Tá errado. Eu repeti aqui, tá bom. Então, o A vai ser R, que é raiz de x2 mais y2, a φ, que é dado por menos seno φ a x, mais cosseno φ a y, né? Mas, por sua vez, nós acabamos de falar, quem é o seno e cosseno, acabamos de fazer o exemplo, não foi? A igual a x2 mais y2 elevado ao meio, menos y sobre raiz de x2 mais y2, né? A x, cosseno de φ mais x, isso aqui é o meio, né?
sobre x2 mais y2 elevado ao meio, né? A y. Certo? Eu posso ficar mais um pouquinho, né? Cancela aqui, vai dar menos y a x mais x a y. Pronto, esse é o vetor agora escrito em termos de x, né? Certo? Como y vale quanto? Menos 1, x igual a 2, z igual a 3, z não tem importância nesse cálculo, né? Y igual a menos 1, x igual a 2. Então, A vale menos 1, vai dar a x igual a 2, mais 2 a y. Pronto, esse é o valor do vetor naquele ponto. Tá? Você calcula um vetor fixo que tem uma direção em sentido fixo. Né? Uma vez na direção a x, duas na direção a y. Tá bom? São dois exemplos interessantes para verificar a transformação, mudança de coordenadas, valor de um vetor. Tá bom? Ok. Muito bem, vamos agora entrar num assunto, após esses exemplos aí, está num assunto propriamente dito, né? A gente começa com integração de linha. Bom, o primeiro conceito que surge é esse, né? Integração de linha do espaço 3D, que é o espaço que a gente trabalha. Ora, um caminho, ele vai especificar, primeiro, especificar um caminho no espaço 3D. O que é um caminho? Né? Uma curva. Ela pode começar a terminar em pontos, né? Nos extremos dela, tá certo? Mas, em geral, uma superfície no espaço tridimensional é sempre uma equação desse tipo aqui, tá certo? Da forma S, você pode escrever uma relação entre coordenadas, qualquer seja o sistema de coordenadas, né? E você pode botar todo mundo de um lado e botar zero do outro lado. Pode botar igual uma constante, bota todo mundo para cá, tá? Fica um zero do outro lado, né? Você tem aí uma superfície. Se você precisa satisfazer simultaneamente duas condições, daí você tem a interseção de duas superfícies, que forma uma curva. Tá? Então, uma curva sempre vai ser especificada como a solução simultânea de duas equações desse tipo aqui. S igual a zero, S1 igual a zero, S2 igual a zero. Né? Tendo solução, vai ser um caminho, em princípio. Né? Pode ser que ela se toque no ponto, certo? Aí seria um ponto só, mas a gente vai especificar nossos caminhos assim, né? Então, é mais ou menos isso aqui, tá certo? Você tem aí as duas superfícies, né? Interceptando num caminho C, que é exatamente a solução dessas equações, certo? Então, aí está especificado o caminho. Então, é assim que a gente especifica, né? A gente vai precisar formar integrações sobre esses caminhos, tá certo? Em geral, nós temos uma função, são de 3 variáveis, né? E eu quero integrar essa função sobre esse caminho. Fisicamente, o que quer dizer essa função? Pode ser, por exemplo, isso aqui pode ser uma linha de carga, e essa função pode ser a densidade linear de carga. Você quer saber a carga total nesse pedaço aqui. Tá? Um fio carregado, um fio de transmissão carregado. Ele forma lá um perfil, certo? Bom, daqui para cá tem conta de carga, né? Se eu souber a densidade, eu calculo a carga. Então, essa função pode ser a função densidade. Coulomb por metro, certo? E o caminho que você quer integrar é um pedaço do fio que você quer fazer. Né? Então, a gente vai primeiro formar integrações para calcular essas coisas. Tá? E a gente vai fazer alguns conceitos aqui, porque no final todas as integrações que a gente for fazer de linha vão recair sobre esse tipo de integral. Essa integral se chama integral de linha sobre C, né, com respeito a uma variável x, ou U, ou V, ou W, certo? Então, integração de linha sobre C com respeito a uma variável. Primeiro conceito. Tá? Né? A gente vai percorrer o caminho, mas o elemento de integração é uma variável. Ou x ou yz. Ou R ou φ ou Z, outra coisa. Certo?
Então, nós temos aí um caminho que é a interseção de duas superfícies. Né? Então, por exemplo, se eu quero fazer integração de linha sobre C com relação de uma função f, né? Temos aí uma função f, tá? Com relação à variável x, eu vou reescrever essas equações de forma que eu expresse y como função de x, parametriza, né? E z como função de x. Começamos no ponto inicial, tá certo? Vai ter coordenadas x1, y1, z1, certo? Ponto final, coordenadas x2, y2, z2. Daí eu formo essa integral aí. Né? Integral de P1 a P2 de f sobre c, né? Com relação à variável x. Desse com relação a outra variável. Por que eu preciso calcular isso aqui, tá? Então, nós temos essa integral. O que acontece aqui, né? Então, quando eu formo essa integral, né? Então, essa eu estou chamando aqui inicialmente de x, né? Eu vou integrar sobre c f com relação a uma variável, né? X. Se eu vou fazer sobre x, quer dizer que eu tenho que expressar. Deixa eu ver. Eu descobri que se eu mexer aqui um pouquinho de volta. Só ter paciência. Então, o que acontece? Eu tenho meu caminho S1 igual a 0, S2 igual a 0, né? Eu transformo isso aqui, eu mexo nas equações, de forma que eu expresse y como função de x e z como função de x. É possível, né? Conceitualmente, você pode fazer isso, né? Então, aqui vai ficar x, y de x, e aqui vai ficar z de x. Quando você faz a parametrização, isso aqui, essa função aqui vira o quê? Uma função só de x, tá? Então, a integral vira uma integral tradicional em uma dimensão, né? Quais são as limites de integração? Bom, o ponto P1 é coordenada x1, vai de x1 a x2. De uma função que você já reescreveu tudinho aqui, você parametrizou em relação a uma variável. Né? Tá? Então, no final das contas, você faz a integral tradicional que a gente já conhece, né? Integral unidimensional. Certo? Vou ver esse exemplozinho aqui. Vou fazer esse exemplo, né? Então, tem um exemplo. Uma função qualquer. Só observando, tá? Isso aqui não é superfície, não é volume, não é nada. Isso aqui é uma função. Tá? Isso aqui igual a zero pode ter uma superfície. Solução, né? Mas f igual a alguma coisa não é nada, certo? É uma superfície num espaço quadridimensional, né? Dimensional não é nada, certo? Bom, então, seja essa a função f, o caminho c está aqui dado, tá certo? Y igual a x, z igual a x. Isso aqui é a condição S1 igual a zero. Isso aqui é a condição S2 igual a zero. O que são essas superfícies? Olha, são planos, né? Relação linear em parâmetros é porque são planos. Tá? Y igual a x é o lugar geométrico dos pontos em que x e y são iguais. Certo? Deixa eu ver se eu... Pronto, aqui, essa azul aqui. Tá? Essa aqui, ó. Ficou meio lento. Né? Essa aqui é y igual a x, né? Tá? Não posso aumentar muito para que ele ficar meio perdido aqui. Tá? Essa azul é y igual a x, né? E essa outra que está inclinada está cortando o plano XZ no meio, né? Aqui é z igual a x. Interseção dá essa linha aqui. Essa linha aqui, ó, que vai daqui. E fica calculado do ponto P1, que é a origem, até o ponto P2, que é o ponto 1, 1, 1. Então vai daqui para cá, né? Tá?
Essa figura parece ter um erro nela. Deixa eu ver aqui uma coisa. Tem um erro aí, né? Levando um erro aqui. O caminho C é esse aqui. 1 é esse ponto aqui, não é esse, tá certo? O ponto é esse aqui, ó. Ponto aqui, tá? Essa extremidade aqui. Bom, então, aí está o caminho. Vamos calcular a integral, mas com relação à variável y, tá? Então, vamos lá. Então, recapitulando, né? A função f igual a 2x mais y mais z2, né? E o caminho C é dado por y igual a x, z igual a x, e o ponto P1 é 0, 0, 0, origem, né? E o ponto final é 1, 1, 1. É isso? Só que eu quero calcular aqui o quê, né? I, y, né? Integral sobre esse C aí, segmento, né? Isso aqui é um caminho infinito, né? Só um segmento desse caminho, tá? Então, de F, só que eu quero fazer dy, tá? Então, vamos parametrizar aqui em termos de y, né? Tá? Bom, então vamos lá. X igual a y, z igual a x, mais x igual a y, então z igual a y. Foi fácil, né? Tem muita dificuldade de fazer, tá? Ponto inicial, y igual a 0, ponto final, y igual a 1. A função parametrizada dá o quê? 2 vezes x, que é y, mais y, mais z2, mais z igual a y, mais y2. Que dá 3y mais y2. Né? Então, essa integral que a gente vai fazer. Tem mais lugar aqui, não? Tem um lugarzinho aqui. Aqui. Então, y vai dar o quê? Integral de 0 a 1. 3y mais y2 dy, tranquilo aqui, né? Integral de y dy dá y2 sobre 2. Integral de y2 dy dá y3 sobre 3. Certo? Calculado entre limites 0 e 1. Vai dar um número, né? O resultado final. Pode ser a carga, né? Dessa... Oi? Ah, faltou 3, é verdade. 3 meios, né? Então, em 0, isso aqui dá 0, aqui vai dar 3 meios, né? Era 3y mesmo? 3y, tá certo. Então dá 3 meios, né? Mais 1/3. Vai dar esse 9, 2, 11 sobre 6. Dá um número, dá um resultado, né? Tá. Vai ilustrar aí. Ok? Então, essa é a integral de linha com relação à variável. Caso um pouco mais geral, é a integral de linha sobre C com relação ao deslocamento, certo? Ao longo do caminho, né? Então, você agora tem um caminho, a gente integral com relação à variável. Agora, vamos pegar agora, dizer que o elemento diferencial da integração é o elemento ao longo do caminho. Aí, realmente, vou calcular, no caso da prática, né? Densidade de carga voltando do caso. E isso aqui é um pedaço, isso dá um comprimento total, né? Por exemplo, se eu somar dl aqui, eu tenho um comprimento do caminho. É um tipo de integral, né? Integral dl. É o comprimento do caminho, né? Caminho curvo qualquer. Se eu tenho a função de densidade, então a integral de f dl vai dar a carga realmente sobre esse caminho. Então, a gente vai usar mais esse tipo de coisa, né? Tá? Então, a gente tem que esse caminho, a interseção da superfície no sistema de coordenadas considerado, agora a gente vai ter que, de alguma forma, parametrizar para dar em relação à variável. Né? A gente tem elemento diferencial de integração é dl, aqui está a função f.
A gente tem que parametrizar em termos de uma das coordenadas a que for mais fácil. Certo? Então, como a gente faz isso? Bom, usa a nossa álgebra vetorial. Né? O que é o DL? Bom, vamos definir um vetor de deslocamento diferencial. Se você desloca x de dx, y de dy, z de dz, você produz 3 deslocamentos nas 3 direções. Esses 3 deslocamentos se combinam para dar o DL. Tá? Então, DL é uma combinação desses 3, decompondo em cartesianas. A gente está falando em cartesiana, né? Então, o DL vai ser dado por isso aqui, certo? Por exemplo, se eu quiser parametrizar em relação a x, né, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o dx, botar em evidência. Certo? Aí fica 1ax mais dy dx a y mais dz dx a z. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando, olha, é mais fácil eu parametrizar meu caminho em termos de x, certo? Eu pego o x e boto em evidência o dx. Por que eu estou fazendo isso? Porque a minha integração vai ser com relação a x. Vai ser mais fácil. Tá? Então, eu sabendo a equação do caminho, y de x e z de x, certo? O que eu sei, então? Eu sei calcular essas derivadas. Tá? Quando eu calcular as derivadas, vão ficar em função de quem? De x. Certo? Então, esse é o primeiro conceito. Eu, se for, faço em termos de x, eu faço isso. Segundo, quem é DL? E, no fundo, eu quero o elemento escalar DL, né? Quem é DL? Aí o nosso segundo conceito, produto escalar do vetor com ele mesmo, raiz quadrada. Que é um conceito que eu falei que era importante, né? Que tal DL? Tá? Então, faz o produto escalar, vai dar o quê? Bom, produto escalar rigorosamente vai dar dx ao quadrado, né? Mais dy ao quadrado, mais dz ao quadrado. Tá? Eu vou fazer isso aqui separado para a gente poder... A parte importante que a gente precisa mostrar aqui para vocês, tá? Vou aqui. Então, o que nós temos, né? Voltando lá, dl ao quadrado, ou seja, o elemento de comprimento que eu estou querendo, né? É dx ao quadrado mais dy ao quadrado mais dz ao quadrado. Se eu fatorar o dx, isso aqui vai dar... Vou botar o dx em evidência, vai ficar dl ao quadrado igual a dx ao quadrado, né? Lembre-se, eu já expressei y e z em função de x. Y e z são funções unidimensionais de x. Então, isso vai dar 1 mais a derivada total, tá certo? Não é nem parcial, né? Total aqui, tá? Y é função de uma variável só no caminho, né? Mais dz dx ao quadrado, raiz quadrada, né? Aí tem um pulo do gato, né? Vou fazer a raiz quadrada disso aqui. Tá. Não sei se o mesmo. Vai ter agora, né? Tirando a raiz quadrada. Bom, daí isso aqui da raiz. E a raiz de dx ao quadrado dá quanto? A parte mais importante dessa discussão aqui, tá? Podia ser mais ou menos dx, né? Mas a gente vai usar dx. Por quê? Porque diferenciais em integração são sempre positivos. Tá? Você, quando integra de A até B, o dx é sempre um fator positivo lá. Tá? No final que você termina, você vai, quem é que é maior? O limite superior ou inferior? Daí, nesse momento, você vai botar o sinal da história. Tá? Se você integra de 0 a menos 1, são os limites que definem. Tá? Você vai para frente e para trás. O dx é sempre positivo. Tá? Então, quando você tirar a raiz quadrada, dl vai ser raiz de dx ao quadrado dx, daí vai ficar raiz do resto. Tá? Dx ao quadrado mais dz dx ao quadrado. Tá? Então, você parametrizou, né? Terminei o processo, né? Ponto inicial, coordenadas x1 e
Y1, Z1. Tá, vírgulazinho aqui, tá? Ponto final, X2, Y2, Z2. Né? Então, a integral a integral com relação a coordenada ao longo do caminho vai ser escrita, como eu parametrei em relação a x, vai ser integral x1 a x2, vai ser f de quem? Né? De x, y de x, z de x, que dá uma função só de x, né? E esse elemento aqui que é uma função de x. Né? A raiz quadrada dessa confusão todinha aqui, certo? Dx. Né? É assim que a gente faz, certo? A gente for fazer em cartesiana, né? Fica integral, pode ser que difícil de resolver analiticamente, mas está aqui, montada, né? Tá certo? Ou seja, então é assim que a gente faz. Se for fazer parâmetros em relação a y, você faz o contrário. Bota y em evidência. Fica dx de y ao quadrado mais dz de y ao quadrado. Integral em relação a y. Em relação a z. E assim sucessivamente, tá certo? Ok? Bom. E em outro sistema de coordenadas, como é que a gente faria, né? Sistema de coordenadas curvilíneas que a gente trabalha, tá? No sistema UVW, né? Genérico. Vou chamar de UVW agora, certo? Pode ser RFZ, pode ser RZFI, pode ser XYZ, pode ser outro sistema que ele não está estudando aqui, né, em geral. Mas, em geral, o DL tem 3 componentes, né? Lembre-se, né, que as definições que a gente falou, né? Os versores de base são ortogonais às superfícies coordenadas, né? Aqui tem 3 superfícies coordenadas. Primeira, superfície U, tá certo? A segunda, superfície V constante, né? E a terceira, superfície W constante, dá 3 versores ortogonais. Então, em geral, o DL, no sistema de coordenadas curvilíneas, vai ser 3 comprimentos diferenciais, né? Na direção U é DLU, na direção V é DLV, na direção W é DLW. Né? Lembre-se, coordenadas em alguns sistemas podem não ser comprimento geométrico, né? Em cilíndricas, né? Φ é coordenada, mas Φ não é comprimento, Φ é número. Esféricas, θ e Φ são números, né? Ângulo, tá? Então, em geral, você, para produzir um comprimento, tem que multiplicar por um fator de escala que dê a dimensionalidade correta, né? Pode ser um fator 1 ou não, certo? Pode ser uma função das coordenadas. Tá? Então, na direção U, você vai ter um parâmetro H1, vezes DU, diferencial da coordenada. Na direção V, é uma coisa, e assim por diante. Né? Por exemplo, sistema XYZ, quem são os parâmetros H? 1, né? Porque o sistema XYZ, isso aqui dá U, isso aqui dá V, isso aqui dá W. DU igual a DX, DV igual a DY, DW igual a DZ. 1 DX, 1 DY e 1 DZ são os comprimentos nas 3 direções. Tá? E nos outros sistemas, né? Aqui está em cilíndricas, certo? Mostrando aqui mais ou menos o que a gente produz nas 3 direções quando se varia a coordenada de uma quantidade diferencial. Né? Na direção radial, se eu variar R de dr, eu produzo um comprimento diferencial dr. Tá? Então, H1 vale 1. Meu U vale R, né? O DU igual a DR. Na direção azimutal, o versor azimutal está para cá, né? Tá? Pergunta é, variando φ de dφ, qual é o comprimento produzido aqui? Tá? Tá? Olha, você corre sobre um arco de circunferência, né? O arco tem comprimento R dφ. Então, o H2 vale R, porque a diferencial de coordenada é dφ. Na direção Z, dV igual a dz, que é 1 dz. Tá? Então, os parâmetros H para cilíndrica são 1, R e 1. Tá? Então, você produz 3 comprimentos.
Em esférica, como é que fica? Mesma coisa, você se pergunta, se eu variar aquela coordenada de uma quantidade diferencial, qual o comprimento? Então, você vem aqui, na direção radial, variando de dr, produz o comprimento dr, e lá eu já tenho H1 vale 1. Né? Na direção do ateta, né? Esse probleminha aqui. Ele gosta de ligar, espero que não tenha desligado de vez. Não. Ele tem esse outro do contra aqui. Tem aquele do contra e esse aqui também, tá? Então, você varia o θ de dθ, né? Qual o comprimento que você produz? Você está sobre uma circunferência de raio R que está sobre a esfera, tá? Você produz R. Aí começou a apagar, não sei nenhuma razão, né? Não está faltando bateria, certo? Eu acho. Deixa eu ver que ele está. Vou fazer aqui rapidinho. Isso aqui é bateria de 15. Ah, não, dá. Deixa eu ver aqui, peraí. 95%. Pode ficar desligando. Bom, então, na direção 2, né, o parâmetro H vai ser R, né? R de θ. E falta agora na direção azimutal, certo? Se você correr, olhar aqui embaixo, ó, esse ponto aqui está projetado aqui embaixo, certo? Esse ponto está projetado aqui embaixo. Se você manter R constante, né? Manter φ, aliás, θ constante, você está na superfície cônica, então você corre sobre essa circunferência aqui que está no plano, mas só que isso aqui vale R, né? Aqui vale θ, né? Esse raio aqui vale R seno de θ, tá? Então, o arco vai ser R seno θ vezes dφ. Então, o parâmetro H é R seno θ. Esse é o parâmetro H. Então, os parâmetros H são funções das coordenadas, né? Aqui, no caso, acho que vou ter que botar o cabo aqui. Não é para ficar desligando, pô. Razão para isso. Então, o parâmetro H3 vale R seno θ, né? Tá? Então, ele pode fazer até uma tabelinha, certo? No livro vocês têm uma tabela aí, mostrando os parâmetros H, né? Então, com isso você pode parametrizar, por exemplo, né? Se eu quiser parametrizar em relação à variável R, né? Vou fazer um exemplo aqui, só em cilíndricas, por exemplo, né? O dl, né? Ele vale o quê, né? dr a R mais R de φ a φ, não é isso? Mais dz a z. Se for fácil para mim fazer a integração usando cilíndrica, que a parametrização seja fácil na coordenada radial, boto dr em evidência, isso aqui vai dar, o dl é pelo escaladeiro com ele mesmo, né? Então vai dar o quê? Já fazendo aqui, dá dr ao quadrado, bota em evidência, fica dr, certo? Vai ficar raiz quadrada de 1 mais, né? R de φ dr ao quadrado, R2, né? De φ dr ao quadrado. Observe que o dimensionamento está correto aqui, tá certo? Quadrado de comprimento, mais dz dr ao quadrado. Elevado ao meio, pronto. Daí a sua função é f de rfz, você parametriza em relação a r e calcula de R1 a R2 integral. Num caminho lá qualquer, tá? Ok? Bom. A gente falou integral de linha de função, vamos falar agora sobre integral de linha envolvendo vetores. Envolvendo vetores, certo? A gente pode construir alguns tipos de integral, né?
como essa daqui que eu vou mostrar para vocês. Então, observe aqui os detalhes, né? Então, agora você tem agora o elemento o chamado deslocamento diferencial, que é esse vetorzinho aqui. Tá? Sua magnitude é o comprimento diferencial do caminho considerado. Então, ele pode construir, você tem uma função, tá certo? Vezes o vetor de deslocamento diferencial, pode ter esse tipo de integral. De repente, tá? Resultado final vai dar um vetor, né? São 3 integrais aqui, certo? Eu posso ter integral de um vetor vezes um comprimento diferencial escalar, mais outra situação que dá um vetor, né? Posso ter também esse integral aqui, produto vetorial do DL com o vetor. Tá? Tem várias possibilidades, formação de integral de linha, né? Todas são integrais de linha envolvendo vetores. Só uma especificamente tem um nome tradicional de integral de linha de um vetor. Tá? Todas são integral de linha de vetores, né? Mas a que chama integral de linha de vetor é essa que tem o produto escalar, porque ela tem um significado físico. Essa aqui também tem, tá? Ela pode aparecer, né? Mas essa aqui aparece muito, né? Na física, engenharia elétrica, eletromagnetismo. Então, você tem o produto escalar de F com DL, que chama-se tradicionalmente de integral de linha de F sobre caminho C. O que nós temos aqui, né? No fundo, é projeção de F ao longo da trajetória. Projeção na tangente, né? Se você olhar direitinho, tá certo? O seu caminho, o seu DL, né? Se você define um vetor unitário, um versor T, certo? Tangente à trajetória, você pode escrever, lembre-se, né? Eu falei isso antes, né? Que o vetor de deslocamento vai ser sua magnitude vezes o versor T. Né? Então, quando eu faço o produto escalar de DL com F, no fundo eu estou fazendo o quê? Né? F escalar T, que dá isso aqui, ó, vezes DL. Então, a integral de linha de um vetor, que a gente chama de integral de linha, é a integral da projeção do vetor na direção tangente da trajetória, vezes DL. Né? Então, esse tipo de integral recai, né, sobre a integral de linha de uma função, virou uma função escalar, né, sobre um caminho com relação de deslocamento ao longo do caminho. Integral de linha tradicional, né, que a gente acabou de definir. Tá? E cada integral de linha dessa recai sobre a integral de com relação a uma variável, que foi a que a gente definiu originalmente. Né? Então, se mexe com o vetor, quebra a integral de linha com relação ao caminho, mas depois quebra em relação à variável. Né? Certo? A gente vai lidar com essas integrais, tá certo? Estou mais indicando aqui. Bom, se o caminho é fechado, né? Então a gente denota essa integral de linha com esse círculozinho aqui. Isso chama-se circulação de F. Tá? Né? Se esse resultado é nulo ou não, certo? Isso vai dizer alguma coisa sobre esse campo vetorial F aí. Tá? Vamos entender isso também. Tá? Tem um significado físico. Né? Então a gente vai denotar toda vez que for fechar a integral. Outra coisa, tradicionalmente, para a gente não errar no sinal, né? Tradicionalmente a gente faz integração, por exemplo, sempre com a área à esquerda, certo? Eu posso fazer o contrário. Então, essa integração aqui tem a ver com um sentido de um vetor que aponta na direção do polegar, usando essa regra da mão direita, certo? Então, quando eu faço essa circulação aqui, eu estou associando isso a alguma coisa nessa direção. Né? Certo? Se eu fizesse assim, eu estava associando a isso aqui. Tá? Então, vamos só lembrar que, para manter coerência, que a gente vai sempre estar integrando, sempre botando do lado esquerdo a área. Tá? Para lembrar da regra da mão direita. Né? Ora, voltando agora à integral de linha, né? Se você tem um campo vetorial, tem 3 componentes do sistema UVW. Né? Vamos botar o sistema geral. . . . . . . . 。. . 。 . 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
Se o seu DL também está no sistema BW, isso aqui vai dar o quê, né? H1 deu AU, né? Quando eu faço agora por escalar, vai dar o quê? 3 integrais com relação a uma variável, né? Então, a integral de FDL vai ser quebrada, né? Em 3 integrais tradicionais que a gente já conhece, né? Vou escalar aqui dá 1, né? Integral de FU. Eu não posso tirar esse H1 da integral porque ele pode ser variável, né? Fica lá, tá? Entre os limites, certo? Eu vou omitir aqui, para não ficar muito carregado. Pronto, você recai sempre, né? Integrais com relação a uma variável. Tá? Exemplozinho rápido, deixa eu ver aqui. Aí está um campo vetorial, certo? Um vetor que tem 2 componentes, né? E vamos calcular a circulação dele nesse caminho fechado aqui, ó. Certo? O caminho fechado está quebrado em 3 segmentos retilíneos, C1, C2 e C3. Cada segmento é a interseção de 2 superfícies, né? Uma das superfícies é o plano Z igual a 0, que está mostrado aqui. A outra vai ser um plano, por exemplo, esse plano aqui. O outro vai ser esse plano aqui. A outra caminho vai ser esse plano aqui, os 3 interceptando com Z igual a 0, que dão 3 segmentos. Tá? Então, o caminho C1, né? Se você olhar aqui, certo? É Z igual a 0. Né? Todos os caminhos têm Z igual a 0, né? Isso aqui é π sobre 4, então, e x e y iguais. Y igual a x. Tá? Segundo, Z igual a 0, y constante, vale 2. Tá? E o terceiro, Z igual a 0 e x é constante, vale 0 também. Tá? Aqui estão as expressões para f nos 3 caminhos. A gente tem que calcular f sobre os caminhos. Né? Então, y igual a x, né? Então, xy dá x2. x2 dá x mais y2 é igual a x2, x2 é y. Tá? O DL tem expressão geral dx a x mais dy a y mais dz a z. Tá? Deixa eu ver essa parte aqui. Vamos lembrar aqui, em cartesiana, né? Essa expressão geral então, você tem as 3 superfícies. C1, Z igual a 0, y igual a x. Tá? Então, tem que saber quem é DL, né? Em C1, Z igual a 0, dz vale 0. Né? Y igual a x, então dy igual a dx, né? Tá? Então vai ficar dx em evidência, a x mais a y. Só para ilustrar um caso aqui, né? Em C1, dl vale isso, e a função f, o vetor f vale x2 a x mais y igual a x dá x2 a y. Então, f vai dar a x mais a y, né? Tudo escalar aqui vai dar quanto? Vai dar FDL x2 dx, 1 mais 1, 2, né?
ax escalar de x a 1, 2 dx, aliás, 2x2. A x. Então, a integral sobre C1 de f dl é, no fundo, o quê? Integral de 0 a 2, né, de 2x2. Será que é esse aqui? É ele, né, que está lento. Esse aqui. Agora voltou. 2x2 dx, tá? Vai dar x3 sobre 3, né? Oi. Mas vou ter evidência. Não, mas eu digo... Ah, faltou dx, é. Na verdade, está tudo errado aqui. Essa aqui eu botei para o escalar dá um vetor, não pode, né? Está errado. 2x2 dx, está certo. 2x2 dx. Né? Aqui está certo, aqui está errado. Então, 2x3 sobre 3, né? De 0 a 2. X ao cubo dá 8 vezes 2, 16, dá 16 terços, tá certo? Só para dar. A primeira contribuição é essa aí, né? Primeiro caminho, C1. Certo? E assim por diante, né? Mostrei um exemplo aqui, os outros ficam mais fáceis de mostrar. Só para ver, né? Em C2, Z igual a 0. Não tem Z aqui, né? Y igual a 2. Aqui dá 4, aqui dá 2x, certo? 2x. Ora, y é constante, dy vale 0. dz vale 0. Então, dl é dx. Então, esse é o exemplo que eu queria falar para vocês. Aqui, ó. Eu estou indo para trás, né? De 2, x vale de 2 para 0. Mas dx é positivo, tá? No fim, na integral que você calcula. Finalmente, C3, x é 0. Então, esse aqui sai, y2, né? O dx vale 0, dy vale dy, dz vale 0. Então, aqui está o dl, dá para escalar. Então, você tem três integrais, como eu fiz, para mostrar. Essas aqui são... essa integral é a integral de 2x dx, de 2 até 0, né? E a outra dá y2 dy de 2 até 0. Fica mais ou menos isso aqui, né? Como eu já fiz, tá certo? De 2 até 0, 2x dx, e a outra y2 dy de 2 até 0, vai dar esse resultado aí. Okay. Então, esse campo tem circulação, né? Diferente de 0. Tudo bem. Próxima integração, agora integral sobre um caminho, agora próximo elemento geométrico é uma superfície, tá? Mais uma vez, né? Você tem agora uma superfície, você quer formar a integral de uma função, por exemplo, né? Caso mais simples, só escalar, sobre a superfície. Ora, sobre a superfície, cada elemento de área da superfície é o produto de dois segmentos mais ou menos ortogonais, né? Pega um retângulozinho lá, curvilíneo, certo? Você faz, então, integração dupla, né? Eu posso formar a integral de uma função escalar, certo? Eu tenho elemento de área, né? Tá? Vamos ver aqui, né? Como é que seria esse elemento. Posso formar a integral de função, tá? Você tem aí função, né? Uma superfície. Vou pegar só um pedacinho aqui. Elemento de área, né? De sigma. Eu posso formar essa integral. Você vai chamar I sobre sigma, né? A gente vai usar a superfície com a letra sigma maiúscula em geral, certo? Porque lá em eletromag 2 aparece o vetor de Poynting, né? Que é a letra S. A gente evita usar os S. Bota o S para a superfície. Então,
A gente pode ter esse tipo de integração, né? Como é que eu faço essa integral? Ora, tem que de alguma forma parametrizar também, né? F sobre sigma, tá certo? Bom, para saber isso aqui, eu vou de novo usar minha álgebra vetorial. Certo? Vou definir um vetor área diferencial. Por definição, certo? Então, definição. Tá? Ele tem magnitude, que é o elemento de área, certo? Direção e sentido igual a normal à superfície. Por que é normal? Porque muitas integrações, certo? Envolvem fluxo de partículas, fluxo de campo, através da superfície. Né? E geralmente é campo de velocidade projetado na direção normal à superfície. Né? Então, vetor de densidade de fluxo na direção normal à superfície. Você calcula fluxo de coisas, né? Fluxo de líquido passando no tubo, tá certo? O campo de velocidade projetado na direção normal, você calcula esse fluxo. Né? Por isso que a direção normal é importante. Então, aparecer normal para onde? Para cima ou para baixo? Bom, para onde você for calcular o fluxo. Quer calcular para cima? Então, bota ele para cima, certo? Para baixo, bota ele para baixo. Ou então, se você quiser, deixa ele para cima e fala assim, ó, o fluxo para cá é isso negativo. Menos isso, né? Você calcula para cima. Ora, então, esse aqui é o vetor diferencial e a gente precisa expressar esse vetor nos três sistemas de coordenadas. Né? Ora, não é muito difícil, tá certo? Numa dada direção, digamos, direção AU, né? O elemento de área é o produto de dois segmentos ortogonais a AU, né? Eu estou na superfície coordenada o constante, certo? Então, eu produzo um segmento na direção V, um comprimentozinho, variando o dV de dV, e outro comprimento na direção W, certo? Isso aqui vai dar H1, aliás, H2dV, H3dW, né? É a área mais ou menos ortogonal a U, tá? São dois comprimentos diferenciais ortogonais, que têm superfícies coordenadas que são ortogonais entre si, então é produto de dois segmentos. E aí, e as outras componentes? Permutação cíclica, tá? Só isso. H2, H3, dV/dW, AU, né? Aí faz permutação cíclica. Mais H3, H1, DW, né? Vou botar o contrário para ficar na ordem, certo? Só lembrando, né? H3, H1, vou botar assim, H1, H3, DU, DW. Mudou para AV mais H1, H2, DU, DV. Pronto, aí está a expressão para o D sigma. Quem é a área diferencial? Bom, calculou a magnitude disso aqui. Né? Aí fica essa confusão aqui, é o quadrado, não é o quadrado, e bota em evidência e calcula, certo? Não vamos usar essa coisa toda, porque geralmente a gente vai usar uma superfície que se adequa ao sistema de coordenadas, fica mais fácil calcular a limite de área. Tá? Bom, quando a função... Então, com isso, a gente pode calcular a integral de uma função escalar. Quando a função envolve quando essa função, na realidade, é a superfície, né? Daí você tem um campo de vetorial, como eu falei, né? Pode ser um campo de velocidade, certo? Pode ser o vetor de densidade de fluxo, eletromagnetismo, né? Você tem esse campo vetorial F, e você calcula o fluxo desse campo vetorial, geralmente você calcula a projeção de F na direção normal. Né? Então você forma esse tipo de contribuição, né? Uma integral, certo? Chamada de psi, né? Integral de F de sigma. Eu posso formar essa integral aqui, certo? De um campo vetorial. Eu posso formar outras também, mas essa é uma especial, tem? Que me dá, na realidade, a projeção de F na direção normal, né? De sigma.
Isso aqui chama-se de fluxo de F através de sigma. Ora, se F é tangente à superfície, não tem fluxo. Não tem nada de projeção na superfície, tá? Então, a projeção é necessária por isso. Você precisa saber se tem projeção para você calcular, certo? Bom, e aí nós temos expressões, né? Eu já falei a forma geral do d sigma, certo? Então nós temos aí, já fiz isso aí, né? Aqui está o d sigma forma geral, como eu já falei, né? Você tem as várias representações do sistema de coordenadas, né? Cartesianas, cilíndricas e esféricas. E aí eu vou parar aqui para falar sobre um conceito importante, certo? Tanto em lei de Gauss como em antenas, certo? Radiação em antenas, né? Que é o conceito de ângulo sólido. Né? Bom, então vamos olhar aqui. Essas aqui são as representações dos três sistemas. Né? Aqui está em esférica, especificamente. Em cilíndrica, você tem aqui na direção radial, né, dois comprimentos ortogonais, certo? Na direção azimutal, direção axial, né? Ele fez certo? Isso aqui são dois produtos. Vou fazer um desenho aqui para vocês verem melhor, tá? Por exemplo, né? Aqui está o plano φ constante, tá? Então, na direção azimutal, o elemento de área é o produto de dois segmentos, certo? Um na direção radial de cilíndricas e um na direção axial. Então, dá dr, né? dz. Que é na direção azimutal. Segunda componente do elemento de área, certo? Olhando no plano XY, a componente na direção axial é o produto de duas superfícies de coordenadas, né? Interceptadas no plano XY. Isso aqui dá um segmento, R de φ, e um comprimento dr, né? Na direção Z vai dar R dr de φ, né? Intermediária. Tá? Ok? Bom, então por isso que aparecem essas expressões aqui. Bom, em esférica, né? Você calcular, vai ter um elemento, uma componente radial que vai ser R2 seno θ d θ d φ, na direção radial, tá? Isso aqui é o produto de dois segmentos sobre uma esfera, né? Então, vou fazer só uma bolinha aqui em cima da esfera, certo? Aquele reflexo que a gente vê numa bolha de sabão, né? Se você observar direitinho, um comprimento é R seno θ d φ, que é o comprimento na direção azimutal. O outro é R d θ. E a direção ortogonal aqui é a R, né? Então, especificamente na direção radial, você tem a componente radial do elemento de área, chamada de cima, componente radial, é o quê? R2 seno θ d θ d φ. Tá? Estou mostrando uma delas aqui. As outras você pode ver fazendo os produtos do segmento, tá? Vejam lá, vejam lá na referência que você tem as figuras mostrando mais ou menos isso aí. Bom, especificamente eu quero olhar para esse elemento de área aqui, certo? Esse esférico aqui. Ele tem importância, como eu falei, em teoria de antena, para calcular a radiação emitida num canudo do espaço. A gente usa esse conceito de ângulo sólido, certo? Calcular a lei de Gauss, né? Quantos coulombs passam no canudo no espaço, certo? Uma carga está em algum lugar. Né? Quer calcular o fluxo elétrico. Então tem a ver com esse conceito de ângulo sólido, né?
Então, o que a gente tem aí para poder mostrar o que é o ângulo sólido, né? Vamos lembrar do ângulo plano, certo? Ângulo é um conceito matemático muito interessante, que ele define uma região que é infinitamente extensa, né? Com um parâmetro finito, né? Então, a região entre duas semi-retas, né? É uma região infinitamente extensa, certo? A área infinita aqui, tá? Certo? Mas tem uma coisa que chama de ângulo, né? Um ângulo entre certas retas define essa região todinha, tá? Né? Como é que eu calculo, certo? Uma coisa que, apesar do tamanho ser ilimitado, o comprimento R aumentar quanto você quiser, esse número aqui fica constante. Então, eu faço o quê? Eu sei que esse comprimento aqui aumenta com o R, né? Ele é R vezes 1 a diferencial de ângulo. Mas a gente sabe que ele aumenta, tá? Esqueça o que o ângulo existe por enquanto. Esse arco de circunferência aumenta com o R, nós sabemos disso, né? Se você chegar aqui dá zero, for para infinito, dá infinito. Né? E isso aqui também aumenta com o R, então se eu fizer a razão dessas duas quantidades, eu tenho o que eu chamo de ângulo, uma quantidade finita. Eu cancelo esse aumento proporcional. Certo? Então, eu defino um ângulo aqui plano, como sendo a razão, né, entre o segmento do arco de circunferência, né, bota bem pequenininho para poder definir isso, convenientemente, ds sobre R. Independe de R, tá certo? Cancelou. Né? Se eu calcular um ângulo de uma figura fechada, dá quanto? O ângulo total, né, vai dar 2π. É isso? Figura fechada, 2π. A gente tem uma analogia no espaço 3D, certo? Eu venho aqui, olha aqui agora uma região que é um canudo, certo? Esse cone aqui do espaço. É uma região infinita, né? Um volume infinito. Eu quero definir um ângulo que represente essa região, certo? Ora, eu tenho duas coisas. Uma é a área, certo? Ortogonal a essa direção, e a outra é o raio, né? Ora, a área aumenta com o quadrado do raio, né? Então, para definir uma quantidade que seja independente da distância, tem que dividir por quem? Pelo quadrado do raio. Então, eu defino, pego a componente radial, certo? Dessa área, essa calotinha aqui, ó. Né? Aqui seria um arco, né? Aqui é uma calotinha, certo? Faz uma calotinha sobre a esfera. Pega essa área, divide pelo quadrado de R. Você tem o que a gente chama de ângulo sólido, essa região aqui. Ó. Aqui é uma região plana, certo? Aqui é uma região tridimensional. Então você tem um canudinho, certo? Então esse canudinho tem um ângulo sólido diferencial, né? Chamado de ômega, né? Por definição, a componente radial da área em esféricas, tá? Sobre o quadrado da distância. Isso aqui vai me dar um número independente da distância. Então, olhando aqui essa expressão, a diferencial de ângulo sólido dá quanto? Sendo θ de θ de φ. Certo? Mas se você expressar em esférica, vai dar isso aí. Ângulo sólido, né? Qual é o ângulo sólido submetido pelo espaço tridimensional, né? No caso do ângulo plano, é uma curva fechada. O ângulo sólido é o espaço todinho, tá? Outra coisa, é adimensional, né? Mas qual é a unidade que a gente usa, né? É esfero radiano, tá? Esfero radiano. Ou éster radiano também. Chama de esfero, para ficar mais... Esfero radiano. Certo? Então, resta saber quantos esferos radianos subtendem uma figura fechada. Basta a gente integrar isso aqui nos limites, né, possíveis dessas variáveis angulares. Então, acho que tem um pedacinho aqui. Né? Então, o ângulo sólido integral de
0 a 2π em φ, né? Estou lembrando, tá certo? Integral de 0 a π em θ. Então, θ, dθ, e o dφ fica aqui, tá certo? São independentes. Aqui dá 2π, né? Integral do seno dá quem? Menos cosseno de θ. De 0 a π. Ou, se quiser, cosseno de θ, de π até 0. Que dá 1 menos 1, que dá 2. Então, um ângulo sólido do espaço dimensional, a gente tem que lembrar para sempre agora, tá certo? Não esqueça disso. Né? Que nem você sabe, o ângulo plano, o espaço dimensional é 4π esfero-radianos. Tá? Não é 2π ao quadrado. A gente pode pensar que é 2π vezes 2π, não é 4π. Tá? Mas é esfero-radiano. Né? Não tem semelhança com o ângulo plano, né? São coisas diferentes. É uma figura canudinho, né? Espaço. Tá? Por que ângulo sólido é importante? Né? Porque, por exemplo, caso de uma carra pontiforme, né? Se vocês olharem, certo? Uma carra pontiforme, por exemplo, né? O fluxo que passa num canudo é sempre o mesmo. Tá? Fluxo elétrico, coulombs, tá? É sempre o mesmo. Então é importante você usar ângulo sólido para poder calcular as coisas. Tá? Por exemplo, tem uma carga aqui. Se aqui você tem um ângulo sólido, digamos, de ômega, o fluxo que passa aqui é o quê? Passa em todo o espaço. Né? O que passa aqui é uma razão ômega sobre o ângulo sólido total, que é 4π vezes Q. Né? Fica fácil você... Porque se você for ver as linhas de campo, como a gente vai ver lá, elas são radiais. Então, o que vem por aqui não sai para o lado, certo? Fica dentro do canudo. Né? Mesma coisa, certo? Se você vai ver uma antena... Deixa eu apagar aqui. Oi? Posso fazer outra página, né? Pode ser, é verdade. Tem aqui outra página aqui, né? Mas ela está azul, aquela preta. Muito bem. Eu vou fazer isso da próxima, certo? Vou deixar organizado já. Vou fazer um bocado de página. Ora, você tem uma antena, certo? Uma antena lá na cidade, né? Ela está emitindo radiação, certo? Está emitindo radiação aí. Tá? Então você vai para bem longe da antena, certo? Ela vira isso aqui, ó. A radiação que passa nesse canudo é sempre a mesma. Tá? Passa sempre a mesma quantidade de potência em watts. Onde você estiver, está aqui passa. Se você pegar o mesmo canudo, onde você estiver, quer dizer, muito perto já muda um pouco porque é mais confuso. Mas quando está muito longe, essa antena vira um pontinho de nada. Tá? Então, o que ela emite no canudo do espaço, vai-se embora, sempre desse canudo. Tá? Tá? Então, ângulo sólido é importante porque a gente pode calcular as coisas mais facilmente e entender melhor essas questões, né? Certo? Bom, tem um exemplo aqui mostrando algumas dessas ideias. Por exemplo, esse campo vetorial aí, né? Campo que varia com o inverso quadrado da distância, que nós conhecemos. Campo gravitacional, né? Campo elétrico de uma carga pontiforme, varia com sobre R2, né? E é radial, né? Então, qual é o fluxo desse campo no primeiro octante? Tá? Então, vamos calcular o fluxo através de pedaço de uma superfície esférica. Então, digamos, através da superfície R igual a constante igual a A, o produto escalar vai dar 1 sobre R2, dá 1 sobre A2. AR escalar, o versor radial dá 1, que é o elemento de área, né?
de ômega, R2, a R, né? Componente radial do d sigma, tem mais duas, né? Mas só precisa da radial porque F é radial. Então, F escalar d sigma vai dar R2 de ômega vezes F radial, né? R2 dá A2 sobre R2, aliás, A2 dentro da área, 1 sobre A2 é do campo, né? Cancela, certo? Então dá só diferencial de algum sólido. E nesse octante dá 1/8 de 4π. Pi sobre 2, esfera radiana. Tá? O fluxo. Então passa sempre o mesmo fluxo, qualquer que seja a área. Tá? Nesse primeiro octante, sempre passa essa quantidade aí. Tá certo? Bom, e para concluir essa parte de integração, temos aí algumas integrais de volume. Só complementando, tá, pessoal? Eu falei sobre integral da projeção de vetor, mas eu posso fazer outras integrais, tá? Por exemplo, posso fazer isso aqui, ó. A gente vai se deparar com esse tipo de coisa. D sigma vetorial F, né? Isso aqui não é projeção, isso é um produto vetorial em cada ponto da superfície. Vai dar um vetor, né? Chamar de G, tá? Vamos olhar essa integral aqui para um dos teoremas da análise vetorial, tá? Bom, integral de volume, eu posso formar integrais de funções ou de vetores sobre volumes agora, né? Tá? No fundo, a integral tripla agora, certo? O sistema de coordenadas curvilineares, o volume é o produto de 3 segmentos, que é simples, né? Produto dos 3 DL, né? Que dá produto dos H, produto das coordenadas. Né? Então, a gente tem essa integração que a gente vai trabalhar também. Isso aqui pode ser uma densidade de carga volumétrica, carga no volume V. Integra, tá? A gente não lida com volume vetorial, tá certo? Geralmente escalar. Bom, então você tem aí as expressões para os elementos de volume, né? Certo? RD, RD, FDZ. E aqui você tem R2, alternativamente, né? Seno teta, d teta, d FDR, ou seja, R2, dr de ômega, né? Se quiser, certo? Às vezes é mais fácil você usar uma variável só, que é a variável ângulo sólido. Bota as duas numa só, porque às vezes é fácil. Tá? É mais fácil. Quando for possível, né? Se não for possível, tem que separar em integrações angulares. Bom, esse rapaz aqui acordar. Vou ver uma coisa aqui rapidinho. Muito bem. Vamos falar sobre... mais uns 10, 15 minutinhos aí, a gente conclui, certo? Vamos falar sobre integração, já está tratado, né? Sugiro que vocês façam as continhas, pegam os problemas lá do texto, tá certo? Tem alguns problemas para fazer conta, né? Então, para adquirir familiaridade, né? Isso aí. Bom, daí vamos começar a falar sobre diferenciação do espaço dimensional. A primeira operação de diferenciação, que é a generalização da derivada, é o gradiente, né? Então, ele tem um significado físico, a gente vai interpretar agora aqui. Tá? Vamos conceituar. Então, primeiro, considere duas superfícies bem próximas. Uma a gente vai chamar de F igual a C. Tá? Estou usando agora F, uma função. F igual a C também é uma superfície. Né? Ou F menos C igual a zero. Tá? É outra possibilidade. F igual a C, daí eu pego C, mudo um pouquinho de nada, tem uma superfície vizinha. Tá? Bem próxima. Né? Aqui estão elas mais ou menos, certo? Duas superfícies. S1 e S2. Vamos considerar dois pontos no espaço. Em princípio, vou tomar um ponto sobre a primeira superfície, chamar de S1, né? P, e a segunda sobre Q. Mas esse ponto pode estar em outro lugar. Eles só estão próximos, bem próximos. Posso tomar P e Q sobre superfície diferente, posso pegar P e Q na mesma superfície, por exemplo. Né?
Bom, o deslocamento diferencial de P para Q é o nosso vetorzinho dl, né? Vetor de deslocamento diferencial de P para Q. Tá? Bom, o dl tem uma expressão geral em cartesiano que a gente já falou, né? dx na direção x mais dy mais dz, né? Quando eu desloco de P para Q, né? Qualquer que seja P e Q, tá? Vamos esquecer um pouquinho a superfície agora, né? Eu posso calcular F no ponto Q, né? Em relação a F no ponto P. Tá? Então, é aproximadamente, se esses pontos são próximos, tá certo? F no ponto Q é aproximadamente F no ponto P mais uma correção. Tá? Que correção é essa? Se fosse em uma coordenada variável, seria uma derivada vezes o deslocamento na direção, só tem uma direção, né? Unidimensional, certo? Dx, né? Ora, mas quando você tem mais de uma variável, a generalização da série de Taylor, porque no fundo é isso que ele está fazendo, expansão em série de Taylor, eu tenho vários termos, eu vou pegar só o primeiro, porque todos são muito próximos. Então, eu vou, então, as correções são nas três direções. Uma da direção x, que é a derivada em relação a x, né? Vezes a correçãozinha em x, que vai de P para Q, a correção de x é dx, tá? Mais df dy. Você calcula essa derivada no ponto anterior, multiplica por dx e soma, e você vai ter a correção que você precisa, tá? Mais ou menos, aproximadamente. Tá? Tá? Então, f é aproximadamente igual a f no ponto P. A gente linearizou o negócio, tá? Corrigiu, pega as derivadas e calcula. Se fosse uma dimensão, só tinha esse termo aqui. Em 3 dimensões tem isso. 10 dimensões, todas as correções nas várias direções do espaço multidimensional, né? Ora, o que é FQ menos FP? É a variação da função, tá certo? É df, né? A diferencial de f. A diferencial de f é essa correçãozinha aqui, df dx mais df dy mais df dz. Na realidade, eu estou falando assim, ó, derivada, né? Se fosse uma dimensão só, df dx é df dx, ou seja, na verdade, assim, o incremento df, devido a um incremento dx, é aproximadamente a derivada. Tá? A razão entre df, delta f e delta x é aproximadamente a derivada. Se eu quero calcular o incremento de forma mais aproximada, eu pego o delta x, pego a derivada no potencial, certo? É isso que eu faço. Então, a função. Eu quero daqui para cá, que é bem longe, né? Uma estimativa de quanto varia o delta f, tá? Dado uma variação grande em relação à diferencial. Né? Então, assim, eu pego a derivada aqui, digo que ΔF, grosseiramente, é a derivada, f', né, vezes ΔX. É isso que a gente faz. Em 3 dimensões é isso. Quanto mais próximo tiver o ΔX aqui, mais a verdadeira essa relação aqui. Tá? Senão, você vai ter um errozinho aí. Ok? Mas é isso, né? A variação de f entre pontos próximos pode ser calculada dessa forma, se os pontos forem bem próximos. Tá? Ora, isso aqui são as componentes do meu DL. Aqui, ó. Eu posso fazer, então, um produto escalar envolvendo as componentes de DL e as componentes desse vetor que tem componentes, né? df, dx, etc. Eu vou construir esse vetor aqui, ó, ax ddx mais ay ddy mais az ddz
aplicado a f, tá? Que dá primeira componente de f de x, segunda de f de y, terceira de f de z. E com o dl, eu digo que o meu df deu o quê? Essa operação, tá? Sobre f. Ora, para eu não ficar escrevendo 3 termos o tempo todo, eu vou chamar isso aqui de operador nabla. Certo? Operador que não tem valor, né? Ele é só um operador diferencial. Ele é a generalização da derivada em mais de uma dimensão. Então, isso aqui, então, na realidade, é nabla aplicado a f. Isso aqui chama nabla, a letra grega, nabla. Certo? Essa aqui, né? Então, nabla aplicado a f tem um valor, né? Você calcula essas derivadas num determinado ponto, vai ter um vetor, Essa operação sobre uma função escalar dá um vetor, que é o nabla de f, certo? Então, você tem aí esse resultado. Vou botar ao contrário. dl, produto escalar, com nabla aplicado a f. Para que serve tudo isso aqui, certo? Só para a gente não ficar escrevendo 9 termos aqui, tá? Você escreve de forma compacta. A derivada do espaço dimensional é isso aqui, é um produto escalar. De um operador diferencial em 3 dimensões vezes o deslocamento diferencial. Fica compacto, certo? Essa operação aqui chama-se, nabla aplicada a f, chama-se de gradiente. Esse nome tem razão para ser gradiente. Gradiente de f, né? Certo? Então, tem um operador importante que vai aparecer em todas as equações de Max. O nabla vai aparecer, você vai ver, certo? Tem 4 equações, né? O nabla está nas 4. Certo? E aparece em outras coisas. Equação de fusão, o nabla está lá. E assim por diante. Tá? Porque você lida com funções de múltiplas variáveis, a derivada geralmente é várias derivadas parciais. Tem nabla ao quadrado, laplaciano. Tem nabla, né? Aplicado 2 vezes, etc. Tá? Então, o que quer dizer o nabla, né? O gradiente, aliás, desculpe. Ora, se eu pegar P e Q, eu vou agora aumentar aqui sem escrever, porque senão fica lento, tá? P e Q sobre a mesma superfície. Né? Eu posso calcular o df se eu tenho o Q bem próximo de P na mesma superfície. Ora, se F é constante, se eu venho daqui para cá, df dá quanto? F é constante. df igual a... Toda vez que eu falar igual a, você pode saber que a resposta é zero, certo? Sempre é zero a resposta. Então, quando você vai de P para Q, df igual a zero. Tá? F é constante, né? Então, quer dizer o seguinte, observe, né? F é uma função, certo? Eu vou lá e calculo as derivadas. Eu vou lá, que ponto é? Ponto 1, 2, 3. YZ, né? Eu calculo o gradiente de F, aonde? No ponto 1, 2, 3, daí eu vou ter um vetor que tem módulo, direção e sentido fixo no espaço, certo? Ele não é qualquer coisa, ele está parado lá. Eu peguei DL e orientei tangente ao plano, certo? Mas o meu nabla F está aqui parado, certo? Bem definido. Se o DF dá zero, quer dizer que o quê? Se P e Q sobre S1, nós temos DF igual a zero. Então, eu tomei um DL específico tal que isso dê zero. Então, é porque, nesse caso, gradiente de F escalar DL dá zero. Certo? Quer dizer que o gradiente de F é ortogonal a DL. Para esse DL, que é tangente à superfície. Ou seja, primeira interpretação, né? Isso aqui é perpendicular à superfície F igual a constante. O gradiente é sempre ortogonal à superfície F constante. Gradiente de F, pega uma função F. F igual a constante vira o quê? Uma superfície. F sem ser constante não é nada. F igual a constante superfície.
Daí calcula o gradiente de f no ponto 1, 2, 3. Naquele ponto você calcula a normal a superfície. Direção normal à superfície. Gradiente, né? Segunda propriedade. Qual é a magnitude do gradiente? Né? Então, vou pegar o dl agora orientado na direção normal. Tá? Quando eu faço isso, eu pego a menor distância, né, entre dois pontos. Tá? Eu vou ao longo, né? Observe, isso aqui está exagerado, não parece a menor distância. Pode ser que inclinado seja mais perto, mas porque esses pontos aqui estão muito longe. Se for bem perto mesmo, a menor distância é ao longo, porque você vai ter dois planos, né? Se for inclinado, dá uma reta maior do que essa retinha aqui. Tá? Aqui está exagerado, está muito angular, tem que ser bem próximo. Tá? Então, deixa eu ficar o ponto aqui. Então, se você for ao longo da superfície, ao longo da direção normal, que é ao longo do gradiente, você tem a menor distância. Então, produto escalar agora dá fácil, né? Se você pega P e Q ao longo do gradiente, tá certo? Se eu pego esse DL paralelo, né, ao gradiente, o que acontece? DF, produto escalar agora vai dar módulo gradiente, né? Módulo DL, que é a menor distância. E aí você tem magnitude do gradiente. Magnitude do gradiente é df dl mínimo. Ou seja, máxima taxa de variação de f no ponto. O gradiente está apontando exatamente no ponto em que f varia o máximo. Se eu tivesse aqui f seja a temperatura dessa sala, a distribuição de temperaturas, se eu calcular num ponto o gradiente, estou dizendo, ó, a temperatura nessa direção do gradiente que aumenta mais rápido. Aqui está dizendo. Ele dá essa informação. Tá? Então, tem a segunda propriedade, né? Se f aumenta, então o gradiente aponta no sentido de aumento. E no máximo aumento da função. Tá? Ok? Vamos parar por aqui, a gente faz um exemplozinho na próxima aula, tá certo? Ok? Vamos por aqui para descansar um pouquinho, né? 9h45 já. Tá, okay. Alguém tem alguma pergunta? Tá. Tá bom, só depois. Tá bom, beleza. Valeu. Tchau para vocês. Tchau, valeu.